Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma passadeira, tá? Ela tem 2,20 m e ela é feita, costurada por cima depois do desenho, tá? Pode ver que tá marcado aqui, ó. Deixa eu tirar o gato aqui. Ela é feito o desenho costurado por cima depois, tá? Então a gente vai preencher o tapete inteiro de frufru, normal. E depois a gente vai fazer só essas linhas por cima, tá? Depois eu deixo uma foto ali dela pronta. Mas é um tapete muito bom para fazer, rápido, né? Tem uma certa velocidade para fazer, não demora tanto que nem às vezes os tapetes de desenho, né? Então eu vou mostrar fazendo ele também, tá? Para vocês terem uma noção também de quem nunca fez, né? Para ver como a gente faz, né? Eu sei que a maioria já deve saber como é que faz esse tipo de tapete, mas como eu tô fazendo, eu vou mostrar também, tá? Então eu vou começar fazendo a bainha, daí eu vou fazer a costura de branco, né? Costura de branco aqui por cima, para daí marcar no outro lado, para depois a gente fazer o desenho, depois do tapete feito todo o frufru, a gente costurar de baixo para cima para marcar, tá? Então é um tapete bem bom de fazer, ele é uma passadeira de 2,20 m, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço também. Já que eu tô fazendo, eu já vou filmar ele também, tá? Para quem nunca fez, ver como é que é feito também esse tipo de tapete, tá? Vou começar a fazer a bainha. Pronto, agora eu vou passar todo em cima dessa linha, gente. Eu vou costurar a linha branca, tá? Pra me marcar e pra mim costurar de baixo pra cima depois, tá? Só costurar tudo com a linha branca. Pronto, ó. Assim que eu termino de passar toda a linha branca, né? Pra marcar o desenho, ó. Tudo marcado pra gente costurar de baixo pra cima depois, tá? Agora eu vou começar... A primeira careira que eu faço no tapete, eu não coloco guia. Porque daí o guia, às vezes, ele pega... Aqui na lateral da bainha, acaba não ficando bem retinho aqui, tá? Às vezes a gente tá com o guia aqui e tal, daí o guia cai um pouquinho... Ou alguma coisa assim, às vezes eles arrastam um pouco aqui onde não é, daí acaba ficando um pouquinho torto. E a primeira careira, se a gente conseguir fazer o mais reto possível, é melhor, né? Porque daí se ela ficar um pouco torto, dá pra ver no frufru, né? Então a primeira careira eu sempre faço sem o guia. Daí quando eu chego na segunda aqui, que eu já passei toda a primeira, né? Aí eu coloco o guia. E o tecido, ó, deixa eu ver se na câmera dá pra ver. Ó, no tecido também, eu coloco sempre assim, ó, de fora pra dentro, ó, de fora pra dentro e de fora pra dentro. Por que eu coloco assim? Porque ele ajuda a segurar o tecido, tá? Ele vai de fora pra dentro, eu acho pelo menos que ele ajuda a segurar um pouco o tecido. Se o tecido trabalhar muito frouxo aqui nas bolinhas,
o teu frufru, o teu tecido aqui embaixo pode ficar dançando muito no aparelho, tá? Então sempre as tuas bolinhas tem que trazer o tecido meio apertadinho, tá? Não pode ser apertado demais e nem frouxo demais. Ele tem que estar passando assim, ó, as bolinhas na mesma largura que é o tecido, tá? Se você vê que tá muito frouxo, aperta um pouco as bolinhas para dar uma apertadinha no tecido. Se ele tiver muito apertado, que ele tá ficando espaço sem franzir, aí tu vai e abre um pouquinho as bolinhas, porque ele não pode puxar nem muito apertado e nem muito frouxo, tá? Ele não pode correr muito rápido aqui. Se ele correr muito rápido aqui, ó, assim ele desce devagar, ó, tá vendo? Não digo devagar, mas mais apertadinho. Então ele vai manter mais apertado aqui embaixo. Se ele tiver muito frouxo e não tiver o controle aqui nas bolinhas, ele vai ficar dançando muito na lingueta, tá? E daí fica ruim pra gente ter um controle pra costura ficar bem no meio aqui do tecido. Sempre arremata bem, tá? Não, como eu falo nos outros vídeos, não tenha dó de arrematar, porque arrematar é muito importante. Ó, daí quando você vai fazer, sempre confere se tá o mesmo tanto pra lá e pra cá, né? Porque às vezes sempre, depende do tecido que você coloca, quando você vê, às vezes uma bolinha empurra um pouco mais pra cá, a bolinha foi mais pra cá, ele já tira o tecido do meio, né? A costura do meio. Então sempre você confere se tá indo bem no meio, se estiver indo no meio, continua. Se não tiver, é só regular nas bolinhas, tá? Se estiver puxando o tecido muito pra lá, estiver sobrando mais pra cá do que pra cá, tu vai empurrar as bolinhas daqui, vai empurrar elas pra cá. E se tiver sobrando mais tecido desse lado, tu empurra as bolinhas pra lá, tá? Vai empurrando sempre devagarinho, até você chegar no ponto certo, tá? Se você não quer fazer essa regulagem, se tá muito fora, tá? Puxando muito pro lado do que pro outro, você não começa já no tapete. Tu pega um retalho, um pedaço de retalho, e faz o primeiro pedacinho no retalho, e daí ali você chega no meio dela, tá? Quando a costura tá passando no meio do tecido, aí você vem e costura no tapete. Senão, muitas vezes eu já fiz isso, porque às vezes tá puxando muito para um lado, aí eu até ajustar... Hoje não, hoje eu já tenho mais prática, eu já faço direto no tapete. Mas até eu pegar a prática, o que eu fazia? Para não costurar no tapete e muitas vezes ter que desmanchar, porque um ficava maior do que o outro, eu faço no retalho primeiro, aí quando eu chego bem certinho no meio, a costura bem no meio do frufru, do tecido, igual para os dois lados, aí eu venho e faço no tapete. É assim que eu fazia, tá? Quando eu tava aprendendo. Porque às vezes tu vai costurando aqui no tapete, mas um tá bem pra cá, o outro bem pra cá. Daí justo a lateral do tapete é ruim quando acontece isso. A lateral do tapete tem que estar bem certinha, tá? Porque é onde vai ficar os detalhes que a pessoa vê, né? Percebe bem na lateral. No meio disfarça, né? Mas agora a lateral, se tiver um mais pra cá, outro mais pra cá, vai aparentar que o teu tapete tá torto. Ó. Agora é só passar uma inteira. Porque assim, né? Aqui a gente vai fechar o tapete inteiro agora, tá? A gente vai costurar ele todinho de marrom. Quando a gente terminar o marrom, aí a gente vai virar e costurar de baixo pra cima pra fazer esse desenho, tá? Nessas pontinhas é o seguinte, ó. Quanto mais no final da borda você chegar, melhor, tá? Com a agulha. Porque se você virar a curva não muito aqui no final, ele vai ficar um pedacinho dessa ponta aparecendo no tapete sempre. Então não chega no máximo possível aqui, aí aqui você vira, assim, sabe? Chega mais na ponta possível aqui, aí vira. Porque senão, se você virar um pouco antes aqui, vai ficar sempre a ponta do tapete aparecendo sem frufru, porque daí o frufru dá aquela puxada pra cá e não faz aquela curva mesmo, sabe? Fazer aquele canto mesmo. Ele acaba... Às vezes, se você fazer muito rápido também essa curva, já querer virar, às vezes ele faz um frufru meio puxado e fica sempre a ponta do tapete aparecendo. Então, daí você vem manualmente, ó. Ó, que nem ali saiu o frufruzinho, ó. Faz mais um, ó. Mais um no mesmo lugar. Aí tu vira, ó. Pode fazer dois, ó. Um no mesmo lugar, ó. Aí tu vira. Não sai ligeiro, sai devagar, tá? Porque, ó, a lingueta tá pra cima, ó. Se eu quiser abaixar ela para garantir que o frufru vai ficar bem pertinho, melhor. Se eu não quiser, eu continuo. Mas às vezes ele pode pular um franzido e ficar um pedacinho sem frufru, tá? Então sai devagar nos cantos, ó. Ó, que daí ele fechou bem, tá vendo? Ó, ele dá um canto mesmo. Porque às vezes, eu já fiz muito isso, tá? Muito.
Às vezes tu quer fazer rapidinho, tu vem aqui, tu não pega bem o canto e daí fica aquele frufru meio arredondado ali. Daí fica o canto do tapete aparecendo a base embaixo, né? Isso eu já fiz muito, tá? Não vou negar, já fiz muito. Ó, aqui também, ó. Até no máximo possível, ó. Chegou, virou. Ó, aqui a lingueta já tá pra baixo, ó. Então quer dizer que ele vai fazer o frufru logo também, ó. Ó, pronto. Ó, já fez o frufru, não esgualepou. O esgualepô que eu falo, né, gente, vocês sabem, é quando ele não franze um atrás do outro, tá? Quando ele fica um pedaço sem franzir. Quando vocês escutam falar esgualepô, é isso, tá? Como eu falei já nos outros vídeos, a minha máquina só trabalha bem assim, tá? O tecido frouxo em cima da mesa. Se eu jogar o tecido para baixo, já não trabalha direito, já vem tudo esgualepado, que nem eu falo, né? E se eu trabalhar ela reta aqui, o tecido saindo do rolinho, vindo direto, também vem tudo esgualepado. Então a melhor forma que eu descobri de trabalhar nessa máquina, tem que trabalhar na altura da mesa, assim, ó. Se cair um pouquinho a mais, ele já começa a ficar pesado. Então, na minha, tem que ser mais ou menos assim, ó. Aí aqui, ó, nesse tapete aqui, é muito difícil eu usar jeans emendado, tá? Só que agora eu tô com um pouco jeans compridão, então eu tenho bastante jeans menor. Então eu emendei, tá? Então, pra emendar, eu faço uma costura, depois eu passo mais uma na over, passo uma na reta e passo mais uma na reta em cima pra baixar bem essa costura da over, tá? Porque a minha máquina, se ficar muito grossa essa costura da over, a minha máquina pula na emenda. Então, se acontecer da máquina de vocês pular na emenda, o que vocês fazem? Quando chega na emenda, diminui a velocidade e passa manualmente uma ou dois franzidinhos, tá? Porque se ele ficar pulando todo a emenda, ele vai ficar certinho uma marca bem aqui no meio, ó. Entendeu? Por isso que tem que fazer bem abaixadinho essa emenda, para quando o calcador chegar aqui, ele não dá aquele pulinho e acabar ficando sem franzir justo na emenda. Deve ficar fora uma marca assim, sabe? Sem franzir. Então quando chega na emenda, diminui a velocidade. Se você vê que ela vai pular, dá pra perceber, tá? Quando ela vai pular. Tu faz manualmente no volante, tá? Só pra garantir na emenda que não vai ficar. Senão o teu tapete pode ficar fora aquela marca que tem uma emenda ali. Ó, aqui no cantinho, ó, se precisar, empurra um pouquinho pra trás, ó, pra ficar os cantinhos, bem cantinho mesmo, tá? Pronto. Agora eu vou colocar o guia. Porque eu já saí da careira da bainha, né? Porque como eu faço bainha, ele fica uma mais altinha, né? Então eu sempre passo o primeiro frufru em cima da bainha, ó. Sempre em cima da bainha. O que eu digo que às vezes pode cair a ponta do guia pra cá e às vezes daí costura pra baixo da bainha, daí vai ficar torto. Então por isso que eu digo, sempre tira o guia quando vai fazer a primeira costura. Se for bainha, né? Se não for, daí acho que não tem nem necessidade, né? Ó, como eu falei nos outros vídeos, eu costuro com tecido de 2,5, mas eu uso guia de 3 centímetros, tá? Eu me habituei mais com ele, o outro de 2,5 ele quebrava muito a lingueta e a molinha. Então eu resolvi trabalhar com o guia de 3 centímetros, que ele tem mais espaço para passar a molinha e a lingueta, tá? Porque no de 2,5 mesmo eu lixei, eu fiz uns buraquinhos maiores assim no canto dele, tá? Mas ele quebrava bastante a lingueta e a molinha. E na minha cidade não vende, só vende na cidade vizinha. Então cada vez que quebrava eu tinha que ir lá buscar e trazer sempre algumas de reserva. E depois que comecei a trabalhar com os de 3 centímetros, acabou com isso, porque ele tem mais espaço para passar a lingueta e a molinha, sabe? Ó, para esses tapetes sem desenho também é a mesma coisa.
Nunca deixa a ponta do guia muito apertada contra a base, tá? Ó, deixa o espaço, ó, que nem assim tá passando a varetinha, ó. Senão, se apertar muito, a máquina fica pesada e acaba, às vezes, patinando, tá? Ó, chegou na emenda, ó. Ó, se precisar, faz manualmente. Segura com o dedo aqui, ó. Segura com o dedo pro cruzinho. Eu não gosto de usar muito, por isso que eu não gosto de usar jeans emendado. É muito difícil, tá? Só que como agora eu tenho bastante jeans mais curto, eu tenho que usar um pouco, né? Porque senão eu vou ter que comprar de novo. Então eu vou gastar primeiro o que eu tenho para depois comprar de novo, né? Mas se cuidar aqui, ó, nem percebe, ó. Pode ver que nem dá pra perceber. Ela nem pula daí se a gente vir devagarinho, tá? Ela só pula se você passar muito rápido na emenda. Aqui, ó, quando tu chega no cantinho, o guia normalmente tem a tendência de engatar aqui, ó, na costura, tá? Na bainha, no viés, que se vocês passar. Então, quando chega aqui, já dá uma levantadinha assim, ó, já passa, ó, a varinha por debaixo do guia para levantar a ponta dele e já sair aqui, ó. Porque muitas vezes ele engata aqui, e daí ele engata aqui nessa bainha, que nem eu falei, no viés, e acaba dando aquelas patinadonas aqui, daí faz o frufru tudo acumulado aqui, sabe? Então a gente tem que parar e desmanchar. Então quando tu tá chegando no canto, principalmente na segunda careira, né? Nas outras não, mas na segunda careira, onde tem a bainha, ó, que dá pra ele não engatar o bico ali, ó. Se ele passou, só continuar, ó. Mas se ele não passou, ele vai engatar o bico ali e vai acabar patinando daí. Pronto, agora finalizado tudo, passado, feito frufru no tapete inteiro, ó. Agora a gente vai virar ele e vai costurar tudo em cima das linhas brancas que a gente fez antes, tá? Pra isso tem que tirar o guia, que o guia atrapalha muito. Então, tira o guia pra daí fazer essa costura de cima pra baixo, tá? Quando for fazer essa costura de cima para baixo, de baixo para cima, né? Tem que cuidar com os dentinhos aqui do calcador, aqui, ó. Onde fica aqui embaixo, aqui. Onde ele segura, ajuda a segurar o tecido, sabe?
tem que cuidar para ele não enroscar nas linhas aqui, ó, que a gente costurou, porque senão arrebenta a linha. Aí se não costurar de cima para baixo em cima e arrematar onde arrebentou, ele vai desmanchar, tá? Então sempre tem que levantar bem o calcador e levar devagar, tá? Para fazer essa costura de baixo para cima, porque se ele começar a enroscar, ele enrosca, tá? Ele pega bastante se a gente não cuidar, arrebenta a linha, tá? Aí toda vez a gente tem que estar indo consertar lá do outro lado, tá? Então sempre o calcador bem alto, levanta ele o máximo possível e leva ele devagar, para não arrebentar essas linhas. Tem umas linhas que são mais fortes, que é difícil arrebentar, mas depende da linha, arrebenta mesmo. Qualquer pegadinha do dentinho do calcador ali, ele já arrebenta. Aí é só costurar. Todo desenho vai ser feito costurado por cima, tá? Só preencher tudo e costurar tudo daí. Pronto, agora nós vamos fazer as costuras, fazer o café com leite, tá? Em cima dos desenhos. Passar o viés agora. E agora eu vou começar os desenhos. Para fazer essas costuras em cima, eu sempre deixo o viés nem muito apertado também e nem muito solto. Se ele vir muito solto, ele fica dançando no aparelho, daí ele vai ficar um mais puxado para um lado, o outro mais para o outro, e daí ele não fica retinho na hora pra gente cortar depois, tá? Pelo menos a minha máquina, ela é assim. Então, tenta manter o viés vindo meio firme, tá? Regulando provavelmente nas bolinhas assim, não precisa nem mexer na regulagem aqui embaixo, só controlar ele para ele não descer muito frouxo aqui, tá? Porque daí assim ele vai descer mais firme e vai ficar um frufru mais bonito aqui em cima, ó. Mesma coisa das costuras lá embaixo, na verdade. Se ele vir muito frouxo, ele vai estar de um lado sempre ficando maior do que o outro, né? E assim, quando a gente vai fazer isso aqui por cima, é bom que eles ficam do mesmo tamanho, que daí a gente passa a tesoura e já vai cortando os dois juntos, né? Agora é só fazer assim em todo o tapete, tá? Vai fazendo assim em todo o desenho que foi feito. Sempre arremata bem, tá? Sempre arremata bem. Sempre digo do arremate, pra garantir que o teu trabalho não vai desmanchar, tá? Se você arrematar sempre ele bem, ele garante que ele não desmancha, porque senão, às vezes arremata muito pouquinho, e daí quando a pessoa lava na máquina, vai pra cá e bate tapete, daí às vezes começa a desmanchar assim, daí vai desmanchar o teu trabalho, tá?
Pronto, agora a gente fez toda a costura, ó, com o café com leite por cima. Daí a gente vai recortar agora, tá? Como eu sempre faço assim por cima, eu recorto tudo o excesso, né, pra ele ficar mais baixinho. E daí ele fica rente ao tapete, né? Acho que fica um acabamento mais bonito, né? Mas isso é gosto de cada um, né? Quem não gosta de recortar, não precisa, né? É só pra quem quer fazer um acabamento mais baixinho, ó. Ó, agora a gente vai fazer os pontinhos aqui, né, da escumadeira, né. Ó, só botar um pedacinho meio pequenininho, ó, joga ele pra frente. Ó, não precisa botar em cima da lingueta esses, porque é pra fazer as bolinhas pequenininhas, tá? Só corta um pedaço pequeno, ó. Coloca ali. Aremata bem. Pega com a pinça e coloca já embaixo do calcador, ó. Aí ele vai puxar e fazer uma bolinha. Ó, gente, pra fazer as bolinhas, eu não faço um ponto específico, sabe, marco. Eu faço as bolinhas mais ou menos onde que eu acho, assim, e pronto, tá? Nunca marco, não costuro de baixo pra cima pra marcar onde que eu vou fazer as bolinhas. Mesma coisa com as sementes de melancia, essas coisas quando a gente vai fazer, eu vou fazendo aleatório, assim, sabe? Eu vou fazendo de olho daí. Aquelas pintinhas dos cupcake, vou fazendo tudo de olho daí. Ó, daí pra cortar, tu amontou a bolinha assim, ó, e corta, ó. Corta o que sobra, ó. Dá uma amontoadinha na bolinha. Então ele tá pronto, pessoal, ó. Eu vou colocar ele no chão daí pra bater uma foto dele pronto, tá? Porque assim não dá pra ter noção dele pronto. Eu vou botar uma foto, vou botar o peso. Vou botar o peso do jeans que eu gastei, o peso da Elanca. Vou deixar tudo no começo do vídeo ali, tá? Então é isso aí, se vocês gostaram, se ajudou mais alguém, né? Se precisar de alguma dica a mais, eu vou deixar meu WhatsApp sempre nos vídeos, tá? Se alguém precisar de alguma dica, de algum molde, de alguma coisa, pode chamar, tá? Alguns eu não faço molde. Se depende do desenho, se for um desenho muito fácil, e eu não tiver papel pardo, alguma coisa em casa assim na hora de fazer o molde, eu desenho direto no jeans, né? Mas senão às vezes eu faço o molde. Daí nem sempre eu guardo o PDF. PDF eu sempre, às vezes excluo do telefone ou nem acho mais, sabe? De tanta coisa que tem no telefone. Mas eu só bato foto do molde e posso fazer um novo PDF se alguém precisar, tá? Então é isso aí, tá, pessoal? Se vocês gostaram e ajudou mais alguém, já fico feliz pelo vídeo, tá? Às vezes tem alguma dica, se eu esqueci de dar, alguma coisa assim, vocês podem perguntar no vídeo, ali nos comentários, tá? Que daí eu respondo. Porque às vezes tem alguma coisa que a gente é tão acostumado a fazer que
esquece de dar alguma dica, né? E às vezes para alguém aquela dica ajudaria. Só que a gente já trabalha tão no automático que pra gente é uma coisa simples, mas para quem tá começando às vezes seria importante, tá? Então se alguém tiver alguma dúvida pode chamar ele no WhatsApp, tá bom? Ó, agora pessoal, eu vou mostrar como eu passo o antiderrapante no tapete, tá? Ó, eu pego um pouquinho, ó, e passo assim na ponta, aí passo assim, assim, passo um pouco aqui, assim, ó, aqui, os cantinhos pra ajudar a segurar bem, ó. Vou passar nesse pedaço, daí eu vou mostrando pra vocês primeiro, tá? Ó, daí eu pego um negócio que foi a minha menina que fez, ó, de papelão, ou um cartão de banco, coisa assim, só que os cartões de banco, às vezes, ele quebra no meio, sabe? Com o tempo ele vai quebrando no meio. Ó, é só espalhar o antiderrapante assim, ó. Eu não faço muito um formatinho, alguma coisa assim, não. Ele seca e fica transparente daí, né? Ó, os cantinhos. Aqui também, ó. Ó. Ó, assim daí vai baixando, ó, o tapete é mais comprido, ó. E a mesma coisa pra cá, só ir passando, ó. Deixa eu ver se ele tá filmando. Ó, mesma coisa pra cá, né? Só pegando um pouquinho, ó. Não precisa ser muito, porque passa em vários lugares, né? Ele firma já. Aqui, aqui, aqui. Tem que cortar. Ele vai ficar bem transparente, tá? Não vai aparecer nada desse branco atrás. E os 4 cantos é o mais importante. Vou colocar talvez um pouquinho a mais, para não ficar muito pouquinho, principalmente nos 4 cantos. Pronto, ó. Agora eu deixo ele secar. Sempre penduro, né? Um varal que eu tenho aqui de viés aqui dentro de onde eu trabalho. Eu deixo ele secado e depois eu mostro pra vocês como é que ficou, tá? Como é que ele fica depois de seco. Então fica assim, ó, pessoal, o antiderrapante, ó. Fica bem transparente, ele cola bastante, ó. Conforme ele suja, pega o pó no chão. Quando lava na máquina, sai tudo aquele pó e ele volta a colar de novo, tá? Conforme vai ficando muito sujo, né? Ó, mas fica assim, ó. Bem transparente, ó. Não fica nada embaixo de branco, nada. Aquele branco que tinha sumiu tudo, ó. Ó, então pro jeans é muito bom, né? Porque, ó, ele fica transparente, ó. Pra qualquer base é bom, né? Mas pro jeans, assim, eu acho que fica muito bom. Porque se ficasse branco embaixo... Eu usei uma base. Eu usei um antiderrapante da Bassan. Bassan, acho que é... Mas ele fica muito feio embaixo, sabe? Então eu não abro mão de usar esse da Acrylex, do Melo, tá ficando bom agora no jeans. Não ficava antes, ele ficava um plástico. Da do Melo, agora não, agora tá ficando assim. E o da Círculo. Esses 3 é os melhores que eu acho, assim, sabe? Que fica assim, todos transparentes e fica bem bonito, ó.